Bom, a gente continua falando de emprego. Na semana passada, o quadro Você no Trabalho saiu do estúdio para explicar sobre a linguagem corporal, a postura adequada numa entrevista de seleção. Sanara, e durante minha conversa com a consultora empresarial Cristiane Barreto, surgiu a pergunta: como se vestir para uma entrevista de emprego? Veja algumas dicas interessantes. Você já deve ter ouvido falar naquela frase, a primeira impressão é a que fica. E é verdade, viu? Numa entrevista de emprego, então, é importante ter muito cuidado com a roupa que você vai usar. Segundo especialistas em comportamento humano, dependendo do estilo que você tiver, da roupa que você usar, você pode até perder essa oportunidade de ser contratado para aquela empresa. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje com a nossa consultora empresarial, Cristiane Barreto. Muito bom dia, Cristiane. Bom dia a todos. Bom, as pessoas devem observar, então, a roupa que vão usar ao fazer uma entrevista de emprego, né? Sim, não basta preparar seu currículo, não basta cuidar daquilo que você vai falar, de como você vai se expor, mas também de como você vai se vestir para uma entrevista de emprego. Pode ser que aquela seja a última oportunidade que você vai ter de passar alguma impressão. E aí, se você só tiver aquela oportunidade, aquele velho ditado vai funcionar. A primeira impressão é a que fica. E nós separamos algumas imagens aqui e Cristiane vai nos ajudar. Falei, o que está adequado, o que não. Essa, por exemplo, está adequada, não está? Essa não é uma roupa adequada porque ela potencializa a informalidade. Então já se deve ter um certo cuidado se vai usar um jeans ou não, a depender da formalidade ou da informalidade da organização onde você vai fazer uma entrevista. Mas a camiseta, ela é totalmente proibida. Ela demonstra muita descontração, está mais parecendo que você vai fazer um passeio do que, de fato, se mostrar como profissional. É verdade. Então, eliminar a camiseta regata. Nós temos outra imagem aqui. Agora, bermuda, Cristiane. Pode ou não pode? Totalmente proibido também. Evitar, inclusive, usar muitas estampas numa entrevista de emprego. Aquilo pode passar uma imagem distorcida daquilo do que você quer passar. Mesmo que você vá dar uma entrevista numa organização, por exemplo, você vai se candidatar a um cargo de vendas e aquela organização vende bermudas de xadrez. Mas você está naquele momento se mostrando como um profissional. Então você tem que ter o mínimo de formalidade para se mostrar. A camisa até pode ser liberada para uma entrevista de emprego. No entanto, se você vai trabalhar com moda, é importante que você fique atento. É verão, é inverno, outono, o que é que está se mais usando nesse momento e sempre alinhando a sua roupa da entrevista à organização onde você vai se candidatar para aquele emprego. Decote, Cristiane. Perigoso aí, né? Qualquer empresa que você vá se candidatar, nunca use um decote tão acentuado quanto esse. Também não é indicado que as roupas íntimas estejam à mostra, para nenhum tipo de organização. Você vai se expor demais e muitas vezes você vai ser cortado antes de ser entrevistado. Porque quando você entra numa sala de reunião ou para uma dinâmica de grupo, por exemplo, a sua roupa ela vai inclusive chamar mais atenção do que você inicialmente, porque você ainda nem falou. Mas as pessoas que estão lhe entrevistando, os entrevistadores, por exemplo, se tem uma banca de entrevistadores, eles já vão estar avaliando a forma que você anda, a forma que você senta e como você faz tudo isso com a roupa que você está vestindo. Bom, Cristiane, nós temos aí aquele problema que você falou da calça jeans e ela também está com a barriga aparecendo, né? Isso. Nenhuma parte do corpo deve estar sendo tão à mostra como, por exemplo, aqui. Então, calça jeans, por exemplo, é permitido, sim, se essa empresa onde você vai se candidatar, ela tem um estilo mais informal. Mas mesmo assim, tome mais cuidado. E se tem parte do seu corpo aparecendo, isso é completamente proibido. Naquele momento, a atenção do entrevistador você tem que chamar para aquilo que você vai falar, para as experiências que você vai colocar, para aquilo que ele vai questionar e não necessariamente para o seu corpo. A saia, por exemplo, não sei se está um pouco curta, né, essa saia dela, Cristiane. Uma coisa importante para um entrevistado, para um candidato eu não sei que ambiente me espera de uma entrevista. Eu posso já estar indo para uma entrevista, eu posso ser pego de surpresa e ir para uma dinâmica de grupo. Então, é um alerta, um cuidado que se deve ter. Evite usar saia, as mulheres devem evitar usar saia, porque eu não sei o que me espera. E muitas vezes eu também não sei qual o estilo desse entrevistador. Então, eu posso de novo estar desviando a atenção e posso não ter um ambiente onde me favoreça proteger o meu corpo de certa forma para eu poder de novo colocar aquilo que mais interessa numa entrevista de empresa, que é aquilo de emprego, é aquilo que eu posso oferecer para essa empresa. Então, não chama atenção, muito pelo contrário, se chamar a atenção do corpo só vai prejudicar e causar uma imagem negativa. Se eu não sei o que me espera, vale mais a cautela, ser prudente. Essa eu acho que está legal, né?
Essa já é uma saia mais composta, né? Já é uma blusa também que ajuda a dar um tom mais social, mas ela não é indicada se você já sabe que vai fazer uma dinâmica de grupo. Pode ser que você precise fazer alguma atividade no chão e aí você vai se sentir desconfortável. Mas imagine que você conhece o ambiente da empresa onde você vai ser entrevistado, você sabe que vai ser, por exemplo, numa sala e você está se candidatando a uma vaga de executivo, uma vaga de gestor. Então, é possível usar uma saia nesse comprimento, sim, mas todo cuidado se você vai para uma dinâmica de grupo. Agora uma roupa masculina. Essa já é uma roupa mais adequada, já dá um tom mais formal. Eu diria assim, cuidado com o jeans, mas se você vai para uma empresa que é mais informal e você coloca um blazer, uma camisa social, isso pode ser muito bem interpretado. Você, ao mesmo tempo, você cuidou porque você está no ambiente de entrevista de empresa, um candidato à entrevista, ou seja, é uma roupa que não vai gerar muitas interpretações, um tom discreto e, ao mesmo tempo, você está respeitando a informalidade daquela organização. Cristiane, no caso, por exemplo, se fosse uma empresa mais séria, é interessante ele até colocar uma gravata, por exemplo, ou só a calça social já resolveria? Depende da organização onde ele vai trabalhar, depende de como as pessoas se vestem naquela organização, porque uma coisa extremamente importante quando você vai se vestir para uma entrevista de emprego é você já conhecer o estilo daquela organização, os valores, como é que aquela empresa gosta de trabalhar e como as pessoas geralmente se vestem naquela empresa. Porque você, quando chega mais parecido com as roupas que aqueles colaboradores usam, você já vai criar uma empatia, uma sinergia melhor. Então, seria sim indicado, se a organização é mais formal, que ele já colocasse uma gravata, por exemplo. Se o cargo é de um gestor, principalmente, a gravata ainda é mais indicada nesse caso. Cristiane, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações. É aquilo que a gente sempre fala, né? É importante ter muito bom senso. É isso aí, Lidevão. Uma excelente terça-feira a todos e até a próxima semana.